Ejaculação sem frustração de volta. Olá, meus amigos. É um prazer tê-los aqui, para estudarmos a respeito desse mal moderno que é a ejaculação precoce. Nesta sequência de 2 vídeos, responderemos 25 perguntas sobre ejaculação precoce que você tem vergonha de fazer. Antes desse estudo, pedimos que vocês inscrevam-se no nosso canal, ativando o sininho. Assim poderão receber sempre nossos vídeos e atualizações. Se gostarem do vídeo, deixem o seu like, não esquecendo de acessarem a descrição do mesmo. Lá, recomendamos para vocês um tratamento natural e definitivo para a ejaculação precoce através de técnicas avançadas, naturais e cientificamente comprovadas. O que vamos abordar aqui está baseado em um artigo da Folha de São Paulo. Leiam o artigo original no link na descrição deste vídeo. Vamos então ao tema em pauta de hoje. A pressa e o prazer dificilmente dividem o mesmo lençol. Que o digam os 30% de homens do mundo inteiro que sofrem de ejaculação precoce. A ejaculação precoce é um problema de saúde pública, afirma a psiquiatra Carmita Ábido, coordenadora do Estudo da Vida Sexual do Brasileiro, realizado há alguns anos pelo Projeto Sexualidade ProSex, da USP. Na pesquisa, 25,8% dos brasileiros admitiram sofrer de ejaculação precoce. Segundo ela, isso acaba com a autoestima do homem e pode se transformar num problema de ereção. A seguir, responderemos 25 questões depois de consultar urologistas, psicoterapeutas, ginecologistas e sexólogos. Como já mencionado, dividiremos este conteúdo em 2 partes. Então, não percam o próximo vídeo aqui no Ejaculação Sem Frustração, que será um complemento deste vídeo. As perguntas são as seguintes. 1. O que é ejaculação precoce? É quando o homem chega ao ápice da relação, antes, durante ou logo após a penetração, com um mínimo de estímulo sexual, e sem ter desejado. Esse descontrole deve ser persistente, repetitivo e causar sofrimento acentuado ou dificuldade interpessoal. A disfunção sexual é descrita dessa forma no DSM-4, o Manual de Diagnósticos da Associação Psiquiátrica Americana. 2. É possível estabelecer um tempo mínimo para atingir o orgasmo. A sigla IELT. Tempo de latência de ejaculação intravaginal, que significa o tempo de permanência do pênis dentro da vagina, desde a entrada até a liberação do sêmen, aparece em muitas pesquisas sobre o tema. Um estudo publicado em julho deste ano no Jornal de Medicina Sexual dos Estados Unidos chegou a um IELT médio de 5,4 minutos, depois de avaliar durante um mês a vida sexual de 500 casais de 5 países. Outros pesquisadores afirmam que ejacular antes de 1 minuto após a penetração é o que caracteriza uma ejaculação precoce. Mas em 1,5 minuto a disfunção seria somente provável. Após diversos estudos feitos nos anos 60 em um laboratório em São Francisco, no auge da revolução sexual, a dupla de pesquisadores norte-americanos, William Masters e Virginia Johnson, os pioneiros da terapia sexual, chegou à conclusão que o ejaculador rápido é o homem que não consegue se controlar por um tempo suficiente para satisfazer sua companheira em pelo menos 50% dos atos sexuais. Se a parceira persistentemente não chega ao orgasmo por outras razões, que não a rapidez do processo, o conceito deixa de ser válido. Alguns anos depois, esse percentual foi elevado para 80%. A contribuição de Masters e Johnson, em relação às teses do cronômetro, é justamente valorizar o potencial e o prazer da mulher. Porém, o tempo que a mulher leva para atingir orgasmo é muito variável.
Até por razões de repressão cultural, a resposta sexual feminina foi sempre mais demorada, por volta de 10 a 15 minutos, segundo inúmeras pesquisas, afirma o urologista Moacir Costa no livro Quando o Sexo é Mais Rápido que o Prazer, lançado em 2015 durante o 30º Congresso Brasileiro de Urologia, em Brasília. 3. Existe diferença entre ejaculação rápida e precoce? Não. São duas definições para o mesmo problema. Em 2002, um consenso internacional de disfunções sexuais realizado pela Sociedade Internacional para o Estudo da Sexualidade e da Impotência em Paris, mudou a definição de precoce para rápida. A psiquiatra Carmita Ábido, que participou do consenso, afirma que a mudança serviu para deixar a classificação mais objetiva na língua inglesa. Em português, o termo precoce continua sendo mais apropriado, diz a psiquiatra. 4. A mulher pode colaborar com o tratamento? Claro. A intimidade só ajuda nessas horas. Uma mulher compreensiva e disposta a ajudar é fundamental no sucesso do tratamento. Se o ato sexual for encarado mais como uma troca de afeto e menos como uma corrida pelo orgasmo, as chances de melhorar o prazer aumentam. Mulheres competitivas e dominadoras, no entanto, tendem a agravar a situação. 5. Existe cura para essa disfunção sexual? Sim. Atualmente, o problema é tratado com psicoterapia, farmacoterapia ou como uma combinação das duas. Há dois tipos de ejaculador precoce. O primário, que apresenta a disfunção desde o início da vida sexual, e o secundário, aquele que adquiriu o problema depois de ter tido relações satisfatórias por alguns anos. O tratamento medicamentoso nos casos secundários geralmente é mais eficiente que nos primários. Mas os especialistas afirmam que a combinação entre as duas terapias costuma ter mais sucesso. 6. É possível tratar a ejaculação precoce com antidepressivos? Antidepressivos em baixas doses são muito utilizados para tratar esse tipo de disfunção. Segundo o urologista Abraham Morgan Teller, a ideia original dessa indicação surgiu depois de analisar um efeito adverso bem conhecido dos antidepressivos retardar o orgasmo. Alguém inteligente teve a boa ideia de usar isso para quem tinha orgasmo rápido demais, afirmou ele. Atualmente, são utilizados principalmente os antidepressivos do tipo ISRS. Inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que apresentam menos efeitos adversos. Segundo a psiquiatra Carmita Ábido, os antidepressivos baixam a ansiedade, condensam as secreções e diminuem a excitabilidade. É recomendado o uso combinado com a psicoterapia. O medicamento também contribui para que o paciente crie um vínculo maior com a terapia. 7. Tomar remédios contra a disfunção erétil, como o Viagra, tem algum efeito? Alguns médicos recorrem a esse tipo de medicação como parte do tratamento, principalmente nos chamados pacientes secundários, que passaram a gozar rápido depois de terem experimentado uma vida sexual estável. O mecanismo de ação dessa categoria de medicação: inibidores da enzima fosfodiesterase 5, ou simplesmente PDE5, ajuda a relaxar as células musculares lisas e aumentar o fluxo sanguíneo para o pênis. E esse tipo de remédio diminui bastante o intervalo entre uma ereção e segunda, o chamado período refratário. Isso ajudaria a inverter o efeito bola de neve, que é uma relação insatisfatória que baixa a autoestima e a confiança do homem, aumentando a ansiedade e a chance de fracasso na próxima relação. O remédio pode reverter esse ciclo vicioso, pois age diretamente na autoestima do homem, afirma o urologista Joaquim Claro, professor da Unifesp.
Universidade Federal de São Paulo. 8. Qual a origem do problema? As causas fisiológicas são extremamente raras e controversas, principalmente quando se fala em hipersensibilidade da glande ou alto reflexo ejaculatório. Portanto, os fatores emocionais e de condicionamento é que são realmente considerados pelos especialistas. É como aprender a chutar com a esquerda e a direita, afirma a ginecologista e terapeuta sexual Jaqueline Dendler, presidente da Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana. Ela afirma que, durante o aprendizado sexual, o homem pode acabar se condicionado a gozar rápido. A iniciação sexual também é alvo de discussão. Muitos homens têm suas primeiras tranças com prostitutas que muitas vezes aceleram o ritmo da relação para acabar logo ou em situações de alto risco, como por exemplo, dentro de um carro, na casa dos pais da namorada. Antigamente, gozar rápido era sinal de virilidade. De meio século para cá, a partir do momento em que a mulher passou a ter seu papel na relação, esse conceito começou a mudar. Os homens passaram a ter de acompanhar o ritmo da parceira e se tornaram mais frágeis, vulneráveis, afirma a psiquiatra Carmita Ábido. Existem teorias ainda hipotéticas que apontam para predisposição genética e um distúrbio no receptor 5-HTT. Responsável pela reabsorção da molécula de serotonina pelos neurônios, afirma a psiquiatra. Muitos especialistas acreditam que, além de demonstrar pressa nas preliminares e antecipar a penetração, os rapidinhos também apresentam um grau de ansiedade elevado em outros setores da vida. E essa ansiedade é retroalimentada pela ejaculação precoce. 9. Pensar na conta do banco ou no enterro do cachorro ajuda a retardar a ejaculação? Não. Para poder desenvolver o autocontrole, o homem tem de se concentrar no sexo e no que está acontecendo com seu corpo. Identificar os estágios do próprio tesão é o primeiro passo para poder controlar a ejaculação. Tenho pacientes que falam para a mulher se mexer o mínimo possível e pensam em outra coisa. Mas isso cria uma ansiedade ainda maior para a relação, afirma o urologista Celso Marzano, diretor do Instituto Brasileiro Interdisciplinar de Sexologia e Medicina Psicossomática. Segundo ele, o tratamento da terapia sexual exercita o auto-relaxamento para que seja possível conhecer a própria resposta sexual. 10. Uma ducha fria antes funciona. Pode servir como forma de relaxamento, mas não tem efeito direto sobre o problema. Por enquanto, é só, amigos. Não percam a parte 2 deste conteúdo interessantíssimo aqui no Ejaculação Sem Frustração, onde responderemos mais 15 perguntas relativas à ejaculação precoce. Se gostaram deste conteúdo, deixem o seu like e inscrevam-se no canal. Acessem a descrição e conheçam o nosso método para destruir a ejaculação precoce para sempre. Esperamos vocês na parte 2. Até o próximo vídeo.